Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 441. Se fosse só isso, Masatsuki Aozaki não se preocuparia. Ele tinha visto em primeira mão toda a unidade Metastasia massacrar o clã Tsunayashiro e sabia exatamente o tipo de poder que aquelas criaturas possuíam. Mas isto era apenas uma fusão do que parecia ser reishi residual de uma única Metastasia. Mesmo com os aprimoramentos de Aizen, essa versão era muito mais forte do que a da linha do tempo original, mas ainda era apenas de nível adjuxas. Nada que ele não pudesse lidar. Quando Masatsuki se deparava com problemas, seu primeiro instinto era simples: eliminá-los. Quanto à habilidade de fusão de reishi de Metastasia, Masatsuki se considerava mais do que qualificado, um mestre na manipulação de reishi. Ao sentir a aproximação de Masatsuki Aozaki, o enorme Hollow semelhante a um polvo começou a entrar em pânico. Aroniero podia sentir a pressão esmagadora que emanava de Masatsuki, uma força opressiva que desencadeava um medo instintivo profundo. Sabia que aquele intruso era perigoso. Aroniero possuía Reiatsu de nível adjuxas, mas era uma mistura improvisada de Hollows coletados. Em sua essência, ainda era apenas um Gillian. Mesmo com sua mente bestial, era capaz de sentir medo. Embora não tivesse olhos, dependia unicamente da percepção. E essa percepção lhe dizia que esse Reiatsu de Shinigami que invadia o mundo das almas não era como nenhuma presa que ele havia encontrado antes. Essa presa era perigosa, mas já era tarde demais para recuar. Já havia começado a se fundir com o reishi de Masaki Kurosaki. Mais um passo, e poderia devorar sua alma, reivindicando esse poderoso receptáculo como seu. Masaki Kurosaki era um quince excepcional, um talento nato. Mesmo no ensino médio, 4 anos atrás, ela já havia alcançado o segundo nível de poder espiritual. E nos últimos 4 anos, embora tivesse se tornado estudante universitária, ela não havia relaxado em seu treinamento de Reiatsu. Ela era uma verdadeira força da natureza, o tipo de alma que apenas uma Vasto Lorde poderia rivalizar entre os Hollows. Um prêmio como aquele, bem na beira de suas garras, era difícil de largar. Após uma breve pausa, o máximo de reflexão que seu intelecto limitado permitia, Aroniero fez sua escolha. Assuma o risco. Enfrente Masatsuki Aozaki de frente. Masatsuki observou divertido o corpo de Aroniero começar a se mexer. Com uma violenta onda de força, lançou seus grossos tentáculos para frente, investindo contra Masatsuki como uma fera. Mas quando o tentáculo estava prestes a atingi-lo, um momento chocante se desenrolou. Masatsuki, com um gesto casual, balançou o braço e estilhaçou o tentáculo, mais grosso que o corpo de uma pessoa com um único tapa. A força repentina e brutal deixou Aroniero atordoado. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Se tivesse olhos, estariam arregalados de terror. Infelizmente não aconteceu. Isso significava que Masatsuki não podia apreciar a expressão que esperava ver. Não se preocupe, Masaki-chan. Tudo isso vai acabar logo. Masatsuki se virou e exibiu que ele acreditava ser um sorriso incrivelmente encantador, na esperança de tranquilizar Kurosaki Masaki. Então ele se virou e caminhou com confiança em direção a Aroniero. Naquele momento, Kurosaki Masaki não conseguia desviar o olhar dele. Contudo, ela pareceu não notar o sorriso dele. Em vez disso, um rubor estranho surgiu em seu rosto. Masatsuki Nissan. Você não está usando roupa nenhuma. Em seu estado espiritual, Masatsuki Aozaki estava ali completamente nu, revelando um físico tonificado e bem definido. Embora tímida, Masaki não conseguia desviar o olhar. No mundo real, Bambieta, Candice e Ryuken Ishida ocasionalmente lançavam olhares para Masatsuki Aozaki e Masaki Kurosaki. Ao verem o sorriso radiante no rosto de Masatsuki e o leve rubor no de Masaki, um sentimento peculiar surgiu em seus corações. O que exatamente eles estão fazendo? É meio estranho. Só mais uma olhadinha. Nesse instante, Bambieta falou de repente. Alguém está vindo. No instante em que suas palavras foram ditas, os outros também perceberam. Todos os olhares se voltaram para a porta. Sem aviso prévio, um Senkaimon surgiu do nada. À medida que a porta se abria lentamente, uma figura passou por ela. Cabelo curto prateado. Um auri de capitão. Era ninguém menos que Gin Ishimaru, capitão da 9ª divisão. Assim que confirmaram sua identidade, Soken Ishida e Ryuken Ishida soltaram um leve suspiro de alívio. Eles conheciam bem esse jovem. Ele havia servido como tenente de Masatsuki Aozaki e desde então se tornará capitão. Entre os Quincy, todos sabiam de sua estreita relação com Masatsuki. Alguns até diziam que ele se importava mais com Masatsuki do que o próprio Masatsuki. Bambieta, Candice, o que está acontecendo com Masatsuki? Capitão Ishimaru, não temos certeza absoluta sobre o estado de saúde de Aozaki-sama. Diante da resposta de Soken Ishida, Gin Ishimaru finalmente voltou seu olhar para o centro da sala, onde Masatsuki Aozaki estava sentado com a mão na cabeça de Masaki. Ele franziu ligeiramente a testa. Masaki está bem? Ele deu um passo à frente. Num instante, Bambieta se moveu para bloquear seu caminho. Pare. Quem é você? Não se aproxime mais do meu mestre. O que deu em você? Gin parecia genuinamente confusa. Eu sou Gin Ishimaru. Você não se lembra? Nos conhecemos há 6 meses. Não tente me enganar. Bambieta estreitou os olhos, seu olhar penetrante e inabalável. Se você fosse mesmo Gin, no momento em que entrasse, sua atenção teria se voltado imediatamente para o mestre. Mas você só olhou para ele 2 vezes. Ela tem razão. Embora não tivesse certeza do contexto completo, Candice ainda assim assentiu em concordância. Ao ouvirem a troca de palavras, Soken e Ryuken Ishida ficaram paralisados. O que eles queriam dizer? Esse homem era a cópia exata do capitão Ishimaru. Por que estavam dizendo que não era? Bambieta, Candice, do que vocês estão falando? Gin olhou de relance curiosa sem parar de caminhar. Assim que a distância entre eles diminuiu, Masatsuki Aozaki abriu os olhos de repente e olhou para cima. Eles têm razão. Pare por aí. Não dê mais nenhum passo. Masatsuki,
Gin parou imediatamente ao ouvir as palavras de Masatsuki. Aozaki-sama. Só Ken e Ryuken se viraram surpresos. Então, ao verem Masaki murmurando Masatsuki Nissan com um rubor rosado nas bochechas, um alívio se espalhou por seus rostos. Ela ainda não havia despertado completamente, mas por sua expressão tranquila e serena, era evidente que estava bem. Enquanto os dois homens observavam, Masatsuki os ignorou e voltou seu olhar para a figura de cabelos prateados com uma expressão clara de desagrado. Não me chame assim tão casualmente. É repugnante. Eu nem te conheço. No instante em que as palavras saíram de sua boca, ele desapareceu. Shinsoku. Num instante, Masatsuki apareceu ao lado de Gin Ishimaru com a mão erguida num movimento rápido e cortante. Pressentindo o perigo repentino, Gin tentou recuar, mas era tarde demais. Ele se colocou diretamente na trajetória do golpe de Masatsuki. Um dos braços foi decepado de forma limpa, voando pelos ares enquanto o sangue jorrava. Masatsuki. Os olhos de Gin se arregalaram em choque. Eu já te disse, não me chame assim. Masatsuki suspirou. Seu Reiatsu pode ser idêntico, mas você não tem o dom que eu lhe dei. E essa sua alma simplesmente não está certa. Não se sente apertado, espremido dentro dessa concha pequena? Exatamente como eu pensava, ainda tão gentil Masatsuki. Gin soltou um suspiro e com a mão que lhe restava desembainhou sua zanpakuto. Sorrindo como uma serpente murmurou para ninguém em particular. Que cara de sorte, dá até inveja. Capítulo 442. Aozaki-sama, o que está acontecendo? O pai e o filho Ishida pareciam completamente perplexos. Claramente ainda não tinham assimilado o que estava acontecendo. Olharam com incerteza para Masatsuki Aozaki, cujo rosto estava sombrio de irritação. Então eles voltaram sua atenção para o súbito aparecimento de Gin Ishimaru, apenas para vê-lo desembainhar rapidamente sua zanpakuto e ativar seu shikai em um movimento fluido. Não havia como se enganar. Aquela zanpakuto era Shinso. Se o homem à sua frente não era o verdadeiro capitão Gin Ishimaru, como poderia ele possuir exatamente a mesma Shikai? Gin Ishimaru apertou firmemente o punhal curto, um sorriso frio se espalhando por seu rosto. Exatamente como eu pensava. Um truque barato como esse jamais te enganaria. Mas eu não esperava que você enxergasse através da própria alma. Parece que nossas informações estavam incompletas. Você é realmente cheio de surpresas. A situação ainda não estava clara, mas Candice se aproximou de Masatsuki Aozaki, mantendo um olhar atento em Gin Ishimaru enquanto perguntava. Ei Masatsuki, que diabos está acontecendo? Seu idiota. Você não pode treinar um pouco mais suas habilidades sensoriais e de observação em vez de perder todo esse tempo fazendo bobagens? Masatsuki Aozaki respondeu bruscamente e visivelmente irritado. Vejam a Bambieta, ela percebeu a estranheza imediatamente. A simples menção de Bambieta fez com que a irritação aumentasse no peito de Candice. Mesmo que agora fossem tecnicamente irmãs, ela ainda detestava ser comparada àquela mulher. Franzindo a testa, ela gritou. Ah, chega. Já entendi. Mas nesse instante, as pupilas de Candice se contraíram repentinamente. Ao levantar a mão para impedir o avanço de Gin Ishimaru, ele desembainhou sua espada abruptamente. A katana se estendeu com a velocidade de um raio. Voxash! Candice estava uma fração de segundo atrasada, mas mesmo assim conseguiu bloquear o golpe com seu sabre de luz Reishi. Gin Ishimaru permaneceu onde estava, balançando a cabeça com um suspiro. Que tipo de segredos você está escondendo? Como é possível que até mesmo um Quincy qualquer consiga bloquear meu ataque com tanta facilidade? São apenas pequenos segredos entre amantes. Não precisa se preocupar com eles. Masatsuki Aozaki respondeu com um sorriso tranquilo. Tenho uma vaga ideia do que está acontecendo. Não há nada para discutir. É só derrubá-lo. A voz de Masatsuki era gélida e resoluta, exalando absoluta confiança na situação. Candice não entendeu completamente o que estava acontecendo, mas no momento em que ouviu a ordem de Masatsuki, avançou sem hesitar. Seus olhos brilhavam com uma luz selvagem e sedenta de sangue. Como a raios Punk. Ela gritou friamente. O arco espiritual em sua mão brilhou com uma luz azul deslumbrante. Raios se enrolaram em torno de sua flecha espiritual, crepitando com uma energia intensa e sinistra. Ao esticar a corda do arco, um raio flamejante irrompeu como um dragão enfurecido, avançando em direção a Gin Ishimaru com uma força devastadora. O raio, relâmpago do dragão celestial. Essa era uma das técnicas originais de Candice, imensamente poderosa e devastadora. Ao mesmo tempo, Bambieta entrou em ação. A explosão. Uma luz vermelha brilhante cintilava na ponta de seus dedos, flamejando como fogo. Ela ergueu a mão, com os dedos formando uma arma, e apontou diretamente para Gin Ishimaru. No instante seguinte, inúmeras esferas de Reishi dispararam de suas pontas dos dedos, densas como uma chuva de balas. Cada orbe estava repleta de energia avassaladora. Se apenas uma atingisse o alvo, causaria danos massivos, praticamente impossíveis de se defender. Para quem vê de fora, tentar matar alguém baseado em suspeitas sem provas concretas pode parecer imprudente. Mas Candice e Bambieta não se importavam. Para eles, o comando de Masatsuki Aozaki era tudo o que precisavam, mesmo que tenham matado a pessoa errada e daí? Não é como se eles fossem santos desde o início. Enquanto a briga caótica se desenrolava entre os três, Masatsuki Aozaki se virou e voltou para perto de Masaki Kurosaki. Ele se agachou ao lado dela, dando-lhe leves tapinhas no ombro e falando baixinho. Ei, pequenino, hora de acordar.
Com isso ele lentamente colocou a palma da mão sobre o peito dela, como se estivesse agarrando algo, e então de repente puxou a mão de volta. Um enorme redemoinho de reishi, de cor negra como breu, irrompeu do corpo de Masaki. Sem a alma de Aroniero suprimindo-o, o reishi tornou-se dócil, muito mais fácil de lidar. Mas Atsuki o separou sem esforço. Até mesmo Soken Ishida e Ryuken Ishida provavelmente teriam conseguido. Ele estudou o reishi escuro com atenção e em seguida acenou casualmente com a mão. Incrível! A enorme massa de energia espiritual simplesmente desapareceu no ar. Que injustiça, o Masatsukini é tão malvado. Mesmo que ele tenha me salvado, ainda assim, não é como se eu fosse dizer não. Eu me formei hoje, então posso me casar agora. De olhos ainda fechados, Masaki Kurosaki murmurou, com a voz repleta de tímida expectativa. Mas no instante seguinte, ela se endireitou num pulo, com um largo sorriso iluminando seu rosto. Ao abrir os olhos, ela se viu cara a cara com Masatsuki Aozaki. Atrás dele, seu tio Soken e seu irmão Ryuken a encaravam com olhares confusos. Suas bochechas coraram e ela baixou a cabeça, visivelmente perturbada. Seu pestinha, que tipo de sonho você estava tendo agora há pouco? Os lábios de Masatsuki se curvaram em um sorriso provocador. Hehe. Masaki coçou a cabeça timidamente, o rosto iluminado por um sorriso radiante, claramente não negando nada. Falando em sua formatura, eu estava planejando vir comemorar com você amanhã. Mas já que estou aqui, por que não começar hoje? Vamos fazer uma comemoração de verdade. Que tipo de presente você quer? Masatsuki podia sentir o Reiatsu atrás dele, o de Gin Shimaru, ficando mais fraco a cada segundo. Ele sorriu suavemente e estendeu a mão para bagunçar delicadamente o cabelo de Masaki. Masaki colocou as mãos na cintura, radiante de entusiasmo, com os olhos brilhando de expectativa lúdica. Hehe, eu quero comer a comida que o Masatsukini faz. E não pense que eu esqueci o que você me prometeu. Svi, Svi. Dois sons agudos cortaram o ar quando Candice e Bambieta apareceram atrás de Masatsuki como relâmpagos. Ele se virou e perguntou calmamente. Tudo pronto? Sim. Aquele impostor foi reduzido a cinzas, morto e enterrado. Candice assentiu com entusiasmo, batendo palmas em sinal de satisfação. Ela estava claramente satisfeita com o resultado. Os dois derrotaram Gin e Shimaru em menos de 10 segundos. Masatsuki afastou delicadamente os cabelos do rosto dela e ficou em silêncio por um instante. À medida que as lembranças ressurgiam lentamente, a imagem em sua mente tornava-se mais nítida. Ele agora tinha uma ideia geral do que havia acontecido. Aquela coisa de antes, tinha que ser um Reigai. Uma marionete criada a partir da coleta de reishi residual de Shinigami, moldando-o em um Jikonga modificado e inserindo-o em um recipiente feito especialmente para esse fim. Felizmente, o poder que um Reigai pode exercer é limitado pelo receptáculo em que está inserido. Quanto mais forte for o indivíduo original, mais exigentes serão os materiais necessários para criar um recipiente adequado. Capítulo 443. Esqueçam isso. Não é uma ameaça por enquanto. Vocês dois se saíram bem. Darei a devida recompensa quando voltarmos. Mas Atsuki Aozaki olhou novamente para o pequeno orbe que jazia no chão à distância. A partir das memórias que ressurgiram, ele se lembrou de que, enquanto o Jikonga não fosse destruído, esses Reigai poderiam continuar voltando. Contanto que os materiais estivessem lá, eles eram essencialmente imortais. Claro, o próprio Jikonga não era particularmente forte. O problema era que os dois haviam se concentrado apenas em destruir o corpo físico, sem perceber o verdadeiro núcleo do Reigai. É por isso que esse objeto em forma de pílula foi deixado para trás. Se você se deparar com uma situação semelhante da próxima vez, certifique-se de destruir essa coisa. Mas Atsuki deu uma risadinha suave. Os outros seguiram seu olhar e viram a pequena esfera brilhando fracamente, sua luz sutil irradiando uma sensação sinistra de mistério e perigo. Todos eles sentiram isso. Aquela coisinha era como uma bomba relógio. Se fosse deixada sem intervenção, poderia causar problemas ainda maiores no futuro. Mas Atsuki olhou fixamente para o orbe, pensando consigo mesmo. Esses Reigai podem não ser particularmente poderosos, mas suas almas e Reiatsu se assemelham demais aos originais. Eles certamente causarão problemas. Com isso em mente, Masatsuki resolveu, como capitão-comandante, organizar uma sessão de treinamento sobre Reigai assim que retornassem à Sociedade das Almas. O objetivo: ajudar a equipe a compreender melhor suas características e fraquezas. No mínimo, seus homens precisavam estar alertas, melhor isso do que serem enganados na hora de entregar suas carteiras. No instante seguinte, um minúsculo cero saiu da ponta do dedo de Masatsuki, desintegrando instantaneamente o Jikonga. A família Ishida praticava medicina há gerações e atualmente utilizou seus recursos para abrir um grande hospital. Após realizarem um exame minucioso no corpo de Masaki Kurosaki com equipamentos especializados, o grupo de 6 pessoas se separou no hospital. Masatsuki Aozaki retornou à mansão com Bambieta, Candice e Masaki Kurosaki. Desta vez, eles nem sequer foram interrogados pela polícia. Afinal, com o apoio de Masatsuki Aozaki, a influência dos Quincy no mundo dos vivos havia se tornado muito diferente do que era antes. 7 anos haviam se passado. Talvez eles ainda não dominassem o mundo inteiro, mas conquistar a cidade de Karakura, ou mesmo todo o Japão, estava ao seu alcance. Mesmo que o barulho da batalha não pudesse ser abafado, era provável que a polícia fosse silenciada por superiores antes mesmo de responder. De volta à mansão onde as 3 mulheres moravam, ninguém parecia minimamente afetado pelo incidente com o Reigai. Fiel à sua palavra, Masatsuki Aozaki preparou um grande banquete para Masaki Kurosaki. Seus olhos brilharam de entusiasmo ao ver a deslumbrante variedade de pratos na mesa. Sem hesitar, ela pegou seus hashis e começou a comer. Ao verem isso, Bambieta e Candice rapidamente se juntaram a ela, não querendo ficar de fora da celebração culinária. A sala se encheu de risos e conversas animadas enquanto eles desfrutavam da refeição.
Tendo convivido com Masatsuki por anos, as duas mulheres eram mais do que apenas conhecidas, não havia mais barreiras, nem hesitação entre elas. O vínculo entre elas agora era tão forte quanto o de irmãs de verdade, íntimo e inseparável. E para ser justo, era muito fácil gostar de Masaki Kurosaki. Até mesmo Bambieta e Candice, ambas notoriamente difíceis de lidar, se deram surpreendentemente bem com ela. A energia que eles emanavam era intensa. Mesmo em algo tão simples como compartilhar uma refeição, Masatsuki se viu semicerrando os olhos ligeiramente, sentindo aquela presença. O amor deles pela comida não havia mudado em nada. E esse amor, ele mesmo cultivara. Sem exagero, aqueles 3 estômagos tinham sido moldados ao seu corpo. Ao longo dos anos, ele se dedicou a dominar as artes culinárias, encantando o paladar de todos com sua comida impecável, a ponto de até mesmo Masaki às vezes reclamar disso. Afinal, Masatsuki não ficava no mundo dos vivos todos os dias. Ele ainda tinha que viajar constantemente entre a sociedade das almas e o eco-mundo, com famílias esperando por ele em ambos os mundos. Masatsuki Nissan, estou satisfeito. Podemos falar sobre a outra coisa agora? Masaki Kurosaki parecia excepcionalmente animada, sua voz abafada pela comida que ainda tinha na boca, o que só a deixava ainda mais adorável. Mas seu tom carregava uma determinação inconfundível. Ela não ia desistir até conseguir o que queria. Masatsuki Aozaki, que havia enfrentado inúmeros altos e baixos nos 3 mundos, captou imediatamente a urgência por trás de suas palavras. Masaki não cresceu em circunstâncias ideais, mas sempre conseguiu manter-se alegre e direta. De certa forma, ela se parecia com Candice, embora houvesse diferenças sutis. Uma coisa era certa, quando queria algo dizia sem rodeios. Sem hesitação. Sem joguinhos. Não é que ela não gostasse do tio Soken ou do irmão Ryuken, mas aqui sabia que eles eram boas pessoas. Mas nem todos na família Ishida eram como eles. Além disso, Masatsuki tinha sido incrivelmente gentil com ela ao longo dos anos. Além de insistir para que ela continuasse estudando, ele fazia tudo o que ela pedia, nunca negando nada a ela. Ao refletir sobre sua vida, ela percebeu algo. Não conseguia mais imaginar viver sem ele. Masatsuki Nissan, venha comigo. Seu tom não deixava margem para discussão. Firme, direto, definitivo. Bambieta e Candice entenderam imediatamente o que estava acontecendo. Rapidamente limparam a mesa, levaram os pratos para a cozinha e se viraram com sorrisos bobos e cúmplices. Bambieta Nei Candice Nei, esta noite Masatsuki Nissan é minha, disse Masaki seriamente. Mas, e a nossa recompensa? Murmurou Candice baixinho. Ela também estava animada, mas era muito constrangedor dizer isso em voz alta. No momento em que Masaki estava prestes a responder, uma mão quente pousou delicadamente em seu ombro. Ela se virou para olhar, e não encontrou nenhum sinal de hesitação ou desconforto no rosto de Masatsuki. Ele parecia perfeitamente calmo, como se aquilo não fosse nada demais. Então ela o ouviu dizer, não se preocupe, eu não me esqueci da sua recompensa. Mas esta noite é muito importante para Masaki. Então terei que pedir que você espere até amanhã. Amanhã, já terá terminado até lá? De repente, Candice pareceu pensativa. Com uma expressão inocente, tocou os lábios com o dedo e perguntou, genuinamente curiosa. Candice Nei. O rosto de Masaki ficou vermelho como um tomate na hora. O que isso queria dizer? Eles ainda não estavam oficialmente casados, é claro, mas estavam praticamente noivos há anos. Ela morava naquela casa há tanto tempo, não era nenhuma garotinha ingênua. Tique. Vou mostrar para eles. Vou provar isso hoje à noite. Mas contudo já vindo à tona, Bambieta e Candice não tiveram escolha a não ser deixar para lá. Afinal, Masatsuki era o mestre deles e Masaki o amigo querido. Eles não iam estragar a festa deles. Muito bem então. Já que você aceitou, está decidido. Sempre fui firme quando se trata de recompensas. Eu disse que ia te dar um presente e vou dar. Não vou voltar atrás na minha palavra. Masatsuki Aozaki falou com sinceridade e seriedade. Quem o conhecia sabia, quando se tratava de suas esposas, sua palavra era lei. Se ele prometia algo, cumpria. Sem exceções. É claro, isso só se aplicava às suas esposas. Todos os outros? Ele mentiria descaradamente se fosse preciso. A flexibilidade moral do homem era lendária. Mas aqui, por favor, mostre o caminho. Mas aqui piscou surpresa ao ouvir aquilo. Ela não esperava que ele fosse tão formal, sua expressão era tão solene que ele parecia um crente devoto encontrando um Deus. Ela pensou que ele estaria um pouco mais ansioso. Mas quanto mais ela pensava nisso, mais percebia que talvez essa fosse a maneira dele de demonstrar respeito. E isso fez o coração dela palpitar ainda mais. Radiante, ela assumiu a liderança com alegria e guiou Masatsuki para fora da sala. Candice ficou para trás, coçando a cabeça e resmungando para si mesma. Esse olhar, me parece familiar de alguma forma. Ah, agora me lembro. Ele tinha exatamente o mesmo olhar da primeira vez que nos vimos. Ao se lembrar disso, Candice não pôde evitar fazer beicinho, um pouco contrariada. Bambieta foi para a cozinha, sem pensar muito nisso. Ela só conseguia pensar no amanhã. Capítulo 444. A mansão onde as 3 irmãs Quincy moravam havia sido financiada e construída pela família Ishida. Por coincidência, ficava exatamente no local do último encontro de Quincy. Do lado de fora, a propriedade Ishida ainda parecia a mesma de sempre, mas por dentro, abria-se para uma vasta paisagem de florestas e montanhas. À direita, o terreno elevava-se em colinas onduladas. À esquerda, uma densa faixa de mata. A mansão aninhava-se tranquilamente em meio a essa vegetação, e através de suas janelas, podia-se ver crianças rindo e correndo umas atrás das outras pela grama. De longe, algumas crianças avistaram Masatsuki Aozaki e Masaki Kurosaki na janela e acenaram alegremente.
Mas Atsuki, quando não estava enfrentando o inimigo, era surpreendentemente fácil de conviver. Para ele, a vida era repleta de belas paisagens, e não havia motivo para passá-la remoendo o tempo todo. Era importante saber como aproveitá-la. Graças à sua aparência, muito acima da média, seu sorriso afável sempre tinha um efeito tranquilizador. Fazia as crianças se sentirem seguras e felizes. Então, naturalmente, ele se dava muito bem com eles. Ao se aproximarem de uma determinada porta, a atmosfera subitamente tornou-se pesada. Mas Atsuki Aozaki estava diante de Masaki Kurosaki, com uma expressão incomumente solene. Seus olhos revelavam um traço de preocupação, talvez até mesmo nervosismo. Ele falou gentilmente, mas com clara seriedade e cuidado. Tem certeza? Depois de atravessar esta porta, não há volta. Diante do olhar intenso dele, Masaki Kurosaki estendeu a mão e a repousou na maçaneta, sentindo o frio do metal sob os dedos. O ar estava levemente impregnado com um aroma masculino. Era calmante, mas carregava uma estranha tensão. Era familiar, tão familiar que despertou algo profundo nela, trazendo à tona uma avalanche de lembranças. A irmã mais velha que costumava rir baixinho ao luar. O Quincy de temperamento forte, mas gentil. O irmão mais velho Shinigami de voz mansa e bondoso. Todos aqueles fragmentos preciosos do passado passaram pela sua mente, sobrepondo-se à imagem do quarto vazio logo além da porta. E então resolva. A jovem de outrora era agora uma mulher elegante e graciosa. Endireitou as costas, ergueu o queixo e olhou Masatsuki Aozaki diretamente nos olhos. Sem hesitar, ela declarou: "Estou pronto." Sua voz ressoou, nítida e clara, ecoando como um juramento pelo ar ao redor deles. Masaki Kurosaki sabia exatamente o que estava prestes a enfrentar. Ela havia imaginado esse momento inúmeras vezes em noites de insônia. Mas Atsuki Aozaki passou incontáveis dias e noites no mundo dos vivos. Sociedade das almas. A noite havia caído. Uma lua cheia brilhante pairava no céu como um enorme prato de prata, silenciosamente suspensa acima de nós. O luar caía como água, lançando um brilho sereno sobre a paisagem. Mas em contraste com essa cena tranquila, reinava a calma dentro do quartel da primeira divisão. Uma luz tênue emanava dos edifícios, misturando-se com o luar lá fora para formar uma imagem de beleza singular. De repente, um ruído suave quebrou o silêncio. Com um leve ruído, uma porta de madeira se fechou lentamente. Souzuki Aizen estava parado na entrada, segurando uma pilha de documentos recém-chegados do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami. Seu olhar percorreu as 3 pessoas à sua frente. Eles eram Toshiro Itsugaya, capitão da 3ª divisão, Shinji Hirako, capitão da 5ª divisão, e Sajin Komamura, capitão da 7ª divisão. Itsugaya ostentava seu habitual ar presunçoso, o pirralho aparentemente demonstrando desprezo por tudo ao seu redor. Komamura, com sua grande cabeça de lobo que lembrava um cão Akita, fazia o possível para imitar a postura severa do velho Yamamoto, encarando Aizen. Aquelas cenas não eram nada fora do comum. Em qualquer outro dia, Aizen talvez não tivesse notado nada de estranho. Mas o problema residia na terceira pessoa, Shinji Hirako. Desde que se tornou tenente da 1ª divisão, a carga de trabalho de Aizen explodiu. Ele estava tão sobrecarregado que mal tinha tempo para jogar videogame. E Shinji Hirako? O que diabos havia de errado com aquele cara? Ele o importunava constantemente sem motivo, sempre atrapalhando a nobre missão de Aizen de tornar o mundo um lugar melhor. Como ele pôde tolerar isso? Já era ruim o suficiente ter que ser o segundo em comando de Masatsuki Aozaki e fingir obedecer àqueles arrogantes nobres. Com certeza ele não ia aturar desaforo de um peixe pequeno como Shinji Hirako. Então, para punir esse vilão por obstruir o progresso, e para extravasar um pouco, Aizen descobriu um novo hobby. Uma vez por ano, ele cortava o cabelo de Shinji Hirako. Os benefícios eram óbvios. Isso ajudou a clarear aquela cabeça confusa dele, talvez até tenha deixado seu cérebro um pouco menos estranho, e deu a Aizen uma maneira de relaxar. A lenda urbana do ladrão de cabelos agitava toda a Seireitei há 7 anos. O culpado atacava uma vez por ano e nunca era pego. Em todas as vezes, o alvo era o mesmo. Houve até uma ocasião em que o capitão-comandante e o tenente foram pessoalmente prender o criminoso, mas o infrator conseguiu escapar mais uma vez. Desde então, Shinji Hirako praticamente viveu usando uma peruca. E hoje, por acaso, era o dia de Aizen para aliviar o estresse. Ele havia retornado da residência Hirako há menos de 2 minutos. Seguindo toda a lógica, não deveria restar um único fio de cabelo na cabeça de Shinji Hirako. E agora ali estava ele parado diante dele com uma vasta cabeleira macia, de comprimento médio a curto. Aquele cabelo claramente estava crescendo há cerca de 1 ano. Com seu olhar atento aos detalhes, Aizen percebeu imediatamente. Aquela não era uma peruca barata. Era de verdade. Então você é o Higai Masatsuki mencionado? Então, antes de se despedir deste mundo, tenho uma pergunta. A voz de Aizen era suave, como a de um irmão mais velho e gentil da casa ao lado. Uma pena que não havia nenhuma garota corada por perto, só um cara loiro na frente dele, com uma expressão que dava vontade de socar. Que cara arrogante. Igualzinho aquele Masatsuki Aozaki, zombou Shinji Hirako de braços cruzados com sarcasmo evidente na voz. Aizen ajeitou os óculos, um brilho reluzindo nas lentes. Sua cabeça baixou ligeiramente sua expressão oculta. Ele não respondeu à provocação. Em vez disso, perguntou novamente. Por que não me deixam resolver isso pessoalmente? O que faz vocês 3 pensarem que podem me enfrentar? Shinji zombou. Idiota. Você acha que eu sou estúpido? Por que diabos eu diria isso? E nós somos capitães e estamos aqui na sua frente. Em vez de se preocuparem com bobagens assim, talvez devessem se preocupar consigo mesmos. Tenente Sama, disse Komamura calmamente, coçando a cabeça, seu Reiatsu é muito forte. É por isso que ainda não encontramos materiais adequados. E nosso Reiatsu foi aprimorado além do que éramos originalmente. Nosso senhor acredita que nós 3 juntos temos uma chance real contra você. Ei, você está com morte cerebral?
Por que diabos você diria isso para ele? Shinji encarou seu companheiro de equipe com cabeça de cachorro, calmo e aparentemente despreocupado, completamente exasperado. Isso não foi basicamente uma confissão pública? Esse é Aizen, o sujeito mais ardiloso e sinistro de todo o Gotei 13, uma das maiores ameaças que já enfrentamos. Komamura deu uma risadinha sem jeito, coçando a cabeça. Desculpe. Talvez essa seja a lealdade da qual Genryusai-sama costumava falar. Lealdade uma ova. Seu mestre não é mais aquele velho, e com certeza não é Masatsuki nem Aizen. Shinji suspirou e esfregou a testa. Tanto faz. O que foi dito, foi dito. Não é como se os mortos pudessem falar. Perfeito. Estava esperando uma chance de dar uma surra nesse desgraçado. Com um sorriso malicioso sob o luar, Shinji exibiu um sorriso perigoso, revelando dentes brancos e afiados. Desmorone, sacanagem. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 445. Seguindo logo atrás de Shinji Hirako, Toshiro Itsugaya e Sajin Komamura também sacaram sua Zanpakuto, sua Heiatsu explodindo em um instante. Sentado sobre os céus congelados e Orimaru, rugido Tenken. Enquanto observava os três liberarem sua Zanpakuto, Souzuki Aizen não reagiu. Ele sequer liberou seu Heiatsu. Ele falou em um tom calmo e sereno. Seu Heiatsu certamente ficou mais forte. Mas mesmo assim, você ainda não pode me derrotar. Um leve sorriso surgiu no canto de seus lábios enquanto ele continuava. Eu sei disso muito bem, e tenho certeza de que você também sabe. Mesmo assim, seu suposto mestre ainda o enviou para me enfrentar. Se o objetivo dele fosse me matar, ele não teria enviado apenas vocês três. Então, o que exatamente ele está planejando? Me atrasar? Isso está muito além das suas capacidades. Enquanto falava, Aizen balançou a cabeça lentamente como se a própria ideia fosse ridícula. Então ele continuou. E antes você usou lealdade como pretexto, mas deixou escapar informações valiosas com muita facilidade. Você pareceu completamente desprevenido. Para que seu mestre permanecesse oculto na sociedade das almas por tanto tempo, ele deve ser alguém meticuloso. Ele não cometeria um erro como esse. Tudo isso parece muito estranho. Estranhamente suspeito. Então, seu verdadeiro propósito era simplesmente me avisar que você existe? A voz de Aizen permaneceu inalterada mesmo quando ele cruzou os braços, seu olhar penetrante e afiado, como se pudesse enxergar através deles. Se for esse o caso, então seu mestre deve saber quem eu sou, e ter absoluta certeza do que está prestes a fazer. Sua voz agora carregava um toque de curiosidade e incerteza. Ele fez uma pausa, como se uma lembrança tivesse vindo à tona, a de um certo jovem. Ele já havia analisado a pesquisa daquele jovem. Aliás, eles até já haviam colaborado uma vez. Ele está tentando provar alguma coisa? Ou, ele quer alguma coisa de mim? Aizen murmurou para si mesmo. Sua testa franziu-se ligeiramente enquanto ponderava sobre o assunto. Ao ouvirem as palavras de Souzuki Aizen, Shinji Hirako, Toshiro Itsugaya e Sajin Komamura paralisaram, com suas expressões mudando drasticamente. Trocaram olhares, um lampejo de choque e preocupação reluzindo em seus olhos. Embora já soubessem que o homem à sua frente era assustadoramente inteligente, tanto que até mesmo seu mestre o tinha em alta consideração, testemunhar sua genialidade em primeira mão provocou uma onda de inquietação em seus corações. A troca de palavras anterior, embora carregada de tensão, revelou apenas uma pequena quantidade de informações. Apesar de suas palavras serem enganosas, Aizen percebeu sem esforço suas verdadeiras intenções. Muito bem. Nosso mestre originalmente queria que demonstrássemos nossa força primeiro. Já que você já descobriu como fazer isso, não há problema em sermos diretos. Sajin Komamura, o mais cortês, olhou para os outros dois ao seu lado e suspirou, impotente. Nosso mestre busca vingança contra Seireitei. Quanto ao seu objetivo, tenente, nosso mestre já está ciente. Ele não tem interesse em governar o mundo. Talvez haja espaço para cooperação. Se vocês se juntarem a nós na destruição da Seireitei, nós os ajudaremos a construir o mundo que vocês idealizam. Ao ouvir essas palavras, Aizen apoiou o queixo na mão, ponderando por um momento antes de balançar a cabeça negativamente. Uma oferta tentadora, eu admito. Mas, eu me recuso. Um silêncio sepulcral pairou sobre a sala. O próprio ar parecia congelado. Shinji Hirako moveu-se num instante, sua figura reluzindo enquanto avançava diretamente contra Aizen. Mas quando ele estava prestes a alcançá-lo, subitamente, com os olhos arregalados de choque, ele percebeu que Aizen havia desaparecido de sua vista. Um instante depois, uma dor lancinante o atravessou. O rosto de Shinji empalideceu instantaneamente. Baque! Um som abafado e nauseante ecoou. Incrédulo, Shinji olhou para baixo e viu um jorro vívido de sangue jorrando de seu peito. O sangue jorrou como uma fonte, espalhando-se pelo chão frio em jatos carmesins. Seus olhos se arregalaram em choque e confusão enquanto seu corpo cambaleava e em seguida desabava para trás. Seu olhar estava cheio de desespero e incredulidade, como se ele não conseguisse compreender o que acabará de acontecer. Ele estava mais forte do que antes, mas não conseguia bloquear um único golpe? Hirako! Sajin Komamura gritou em pânico, sua voz tremendo de preocupação e medo. Seus olhos se fixaram em Shinji, e uma profunda sensação de pavor subiu-lhe ao peito. Toshiro Itsugaya ficou igualmente atônito, de boca aberta, em choque demais para falar. Nenhum deles imaginava que Aizen pudesse derrotar Shinji em um instante, e com tamanha precisão implacável. Aizen permaneceu ali calmo, com um leve sorriso no rosto, como se tudo o que acabará de acontecer não passasse de uma brincadeira. Seus olhos eram frios e insondáveis, não revelando nada de suas verdadeiras intenções. A tensão na sala havia atingido um ápice sufocante. Uma atmosfera pesada e opressiva pairava sobre todos como a sombra da morte.
Todos os olhares estavam voltados para Aizen. Ansiedade e medo tomavam conta de seus corações. Ninguém sabia o que ele faria em seguida. Segundos se passaram. Por fim, Shinji Iraku cambaleou e se levantou, embora o horror em seu rosto permanecesse. Uma pergunta ecoava incessantemente em sua mente. O que acabou de acontecer? Como foi que me cortaram? Poderia ter sido Kyoka Suigetsu? Todos no Gotei 13 sabiam que o Kyoka Suigetsu de Aizen Souzuki podia manipular reflexos através da névoa e das correntes de água para confundir o inimigo. Mas o que mais confundiu Shinji foi que ele não tinha visto Aizen liberar sua Zanpakuto. Aizen estivera dentro do alcance de sua Shikai o tempo todo. Então, por que sua Shikai era completamente ineficaz? Como se lesse seus pensamentos, os lábios de Aizen se curvaram em um leve sorriso zombeteiro. Essa cara, que sem graça. Certamente você não é ingênuo o suficiente para pensar que eu preciso liberar minha Zanpakuto só para lidar com alguém como você? Sua voz era fria e baixa, impregnada de uma calma distante que os três à sua frente não conseguiam compreender. Ele continuou lentamente. Inverter os sentidos é uma habilidade razoável, admito. Mas, uma vez que alguém se adapta, não é difícil de neutralizar. A única razão pela qual você tem tanta confiança irracional em Sakanade é porque você não consegue resistir a ela? Então presume que todos os outros devem ser igualmente incompetentes. O rosto de Shinji se contorceu em descrença, sua raiva explodindo incontrolavelmente. Sua expressão se contorceu de fúria, os olhos flamejando como se quisesse despedaçar Aizen ali mesmo. Aizen, seu desgraçado. Shinji rugiu entre dentes cerrados, a voz fervendo de raiva. Ele agarrou Sakanade com força, e uma torrente de Heiryoku irrompeu de seu corpo como ondas avassaladoras. Mas Aizen não lhe deu a mínima atenção. Ele virou a cabeça lentamente, desviando o olhar para outro lugar. Toshiro Itsugaya e Sajin Komamura agora estavam lado a lado, ambos erguendo suas Zanpakuto e liberando todo o seu poder. Bankai, Daiguren e Orimaru. Itsugaya gritou, e o Heiryoku atrás dele surgiu como um rio congelado, espalhando-se rapidamente. Ao mesmo tempo, Komamura rugiu. Bankai, Kokujo Tenjin Miwa. Atrás dele, seu Reiatsu se manifestou em um imponente guerreiro de armadura negra, irradiando um poder avassalador. Duas colunas colossais de Reiatsu dispararam para o céu, contorcendo-se como dragões gêmeos no ar. Capítulo 446. Asas de gelo cristalina se desdobraram das costas de Toshiro Itsugaya. Atrás de Sajin Komamura, um guerreiro imponente com armadura negra e dezenas de metros de altura, materializou-se com uma presença estrondosa. Assim que os dois ativaram seus Bankai, todo o escritório do tenente começou a tremer violentamente. A sala, antes elegante e refinada, foi instantaneamente reduzida a ruínas pela força avassaladora que eles desencadearam. Ao perceberem a ameaça representada por Aizen, ambos deram tudo de si, demonstrando todo o seu poder sem reservas. Tenente, vamos entrar. Komamura gritou com ousadia. Mesmo diante de um inimigo tão poderoso, sua voz ressoava com determinação e coragem, tal como a de um verdadeiro capitão da 7ª divisão. Aizen os observava em silêncio, com uma expressão distante e indiferente, como se tudo que se desenrolava diante dele fosse apenas uma piada elaborada. Ele não dirigiu um único olhar a Shinji Iraku. Ele sabia muito bem que, apesar da aparente liberação desesperada de Reiatsu por parte de Iraku, ele não recorreria de forma imprudente ao uso de seu Bankai. Enquanto Itsugaya e Komamura estivessem vivos, Shinji jamais ousaria usar essa habilidade, pois provavelmente acabaria sendo derrotado por seus próprios aliados primeiro. Aizen entendeu perfeitamente. O Bankai de Shinji Iraku era extremamente singular. Uma vez liberado, ele invertia indiscriminadamente a percepção de inimigo e aliado para todos que estivessem dentro de seu alcance. Nem ele próprio conseguia controlar quem seria afetado. Por isso, o Bankai de Iraku só atingiu seu potencial máximo em um cenário de 1 contra muitos. Na situação atual, causaria mais mal do que bem. Sem hesitar, Aizen brandiu Kyoka Suigetsu com um movimento rápido e preciso, decepando a cabeça de Shinji Iraku. Itsugaya e Komamura ficaram horrorizados. Choque e fúria estamparam seus rostos enquanto rugiam em uníssono e avançavam diretamente contra Aizen. Cada um deles desferiu seus ataques mais poderosos. O dragão de gelo e o gigante de armadura negra avançaram em direção a Aizen com uma força avassaladora. Mas Aizen apenas esboçou um pequeno sorriso irônico. Ele balançou a cabeça levemente, como se os ataques devastadores que se aproximavam fossem insignificantes para ele, completamente desprovidos de ameaça. Ele olhou para os dois, calmamente e entoou o encantamento. Ado 88, Eril Gekizoku Shintenraio. Ado 90, Kuroitsuji. 2 feitiços Ado de altíssimo nível irromperam um após o outro, conjurados por Aizen com a mesma facilidade com que respiram. Um raio ofuscante rasgou o espaço, despedaçando instantaneamente tanto o dragão de gelo quanto o gigante negro. Imediatamente depois, um enorme caixão negro de energia espiritual irrompeu do chão, erguendo-se com uma presença ameaçadora. À medida que sua visão escureciam, tanto Itsugaya quanto Komamura pressentiram a desgraça iminente, mas já era tarde demais para escapar. Momentos depois, o caixão preto desbotou, revelando 2 corpos mutilados e encolhidos em seu interior. Baque. Seus corpos atingiram o chão com um estrondo violento. Aizen permaneceu calmo, com um leve sorriso nos lábios, gentil como sempre, mas permeado por uma frieza inconfundível. Ele estreitou os olhos, tirou da cintura um objeto com a marca de uma caveira e falou baixinho para a tela brilhante. Masatsuki. Mundo dos vivos, cidade de Karakura. À noite a cidade parecia ainda mais vibrante do que durante o dia. Luzes de neon brilhantes cintilavam num caleidoscópio de cores, projetando reflexos deslumbrantes pelas ruas movimentadas e repletas de gente. Ah, uma bolha espacial descoberta em Dangai? Uma coisa atrás da outra, hein? Sim, entendi. É mesmo tão importante assim?
Bom, já estou voltando. Mas Atsuki Aozaki estava aproveitando um passeio agradável com Masaki Kurosaki e as outras garotas quando recebeu uma ligação do tenente. Após compreender rapidamente a situação, ele encerrou a comunicação, mas em vez de abrir um Senkaimon imediatamente, ele e as garotas observaram curiosamente os arredores por um momento. Para sua surpresa, as ruas estavam cheias de almas estranhas que nunca tinham visto antes, de corpo branco e cabelos ruivos. A visão incomum despertou sua curiosidade. Enquanto todos permaneciam perplexos, uma voz aguda soou à distância. Invoque o crepúsculo, Mirokumaru. Ao ouvirem isso, todos se voltaram instintivamente para a origem do som. Ali, pairando no ar não muito longe, estava uma jovem Shinigami empunhando uma Zanpakuto. Agarrada à sua cintura estava outra garota com traços marcantes. Essa garota tinha cabelo curto e verde e parecia completamente inconsciente, seu corpo envolto apenas em um pano esfarrapado que mal a cobria. Nem mesmo a intensidade da batalha a havia despertado, como uma bela adormecida que se recusava a acordar. À medida que o reiatsu ao redor dela se dissipava, a Zanpakuto da garota Shinigami já havia se transformado, não mais uma lâmina, mas um bastão com 4 anéis dourados e uma lâmina afiada em forma de flecha na ponta. Toda a arma, exceto a lâmina, brilhava com uma luz dourada intensa. Com um rápido movimento do bastão, um poderoso tornado surgiu de sua ponta. A garota moveu as mãos com graça, controlando o tornado furioso com precisão. Como uma fera selvagem, ele uivou em direção à multidão agitada lá embaixo, com garras e presas à mostra. Apesar de sua ferocidade, seu controle era impecável. Nenhum inocente transeunte foi ferido. Em vez disso, o tornado varreu tudo com precisão perfeita, levando consigo apenas aquelas almas brancas e sinistras. Num piscar de olhos, as almas estranhas na rua desapareceram sem deixar rasto. Enxugando a testa como se estivesse enxugando um suor invisível, a garota sorriu radiante de satisfação. Incrível, finalmente consegui limpá-los. Foi ótimo. Ao vê-la começar uma dancinha animada, as mulheres da família Aozaki ficaram sem palavras. Apenas Masatsuki Aozaki, ao ver claramente os rostos de ambos, deixou um leve sorriso surgir no canto dos lábios. Se ele tivesse encontrado apenas um deles, talvez não se lembrasse imediatamente de quem eram. Mas com ambos presentes, e após seu encontro anterior com os Heigai, sem mencionar as informações enviadas por Aizen, todas as peças se encaixaram. Essas pistas, como chaves girando em uma fechadura, abriram a porta para sua memória. Aquela jovem Shinigami, não havia dúvidas. Ela era a heroína do filme de Bleach Memórias de Ninguém. Ele nunca ficou satisfeito com o final daquele filme, agora tendo identificado a garota. Mas Atsuki também percebeu o que era realmente aquela bolha espacial descoberta pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami. Se ele não se lembrava bem, a história daquele filme girava em torno de... Há mais de 1000 anos, uma antiga família nobre da Sociedade das Almas foi exilada após perder uma disputa pelo poder político. Expulsos para o Dangai, eles não pereceram. Em vez disso, adaptaram-se, sobrevivendo naquele espaço caótico e dominando lentamente a habilidade única de controlar o que ali habitava. Os vazios, almas acidentalmente sugadas para o Dangai durante o ciclo de reencarnação entre o mundo dos vivos e a Sociedade das Almas. Essas almas, separadas do ciclo, vagavam sem rumo, sem ter para onde ir. Mas a família exilada descobriu uma maneira de controlá-los, e suas memórias combinadas formando a entidade conhecida como Shinenju. Utilizando o Shinenju, eles planejavam fundir o mundo dos vivos e a Sociedade das Almas, desencadeando um desastre cataclísmico. O objetivo deles era nada menos que fazer os dois mundos colidirem, destruindo completamente a Sociedade das Almas e executando sua vingança. Capítulo 447. Essas bolhas espaciais que se expandiam e se espalhavam por todo o Dangai provavelmente eram a forma coletiva dos vazios, conhecidos como Vale dos Gritos. Embora tivesse acontecido há muito tempo, mas Atsuki Aozaki não conseguia se lembrar de todos os detalhes exatos, mas a história era mais ou menos assim. Diante da situação, ele mergulhou em um silêncio pensativo. Em comparação com o enredo um tanto previsível daquela época, o que o impressionou mais foi o ato final da garota. Sua decisão de se sacrificar e desaparecer silenciosamente. Ele franziu a testa, perplexo. Essa história não deveria ter se passado depois que Ichigo se tornou um Shinigami? Será possível que com todos os incidentes graves e o crescente número de vítimas ao longo dos anos, a quantidade enorme de almas aguardando a reencarnação tenha causado um aumento repentino de almas em branco, desencadeando assim os eventos da história antes do esperado? Então por que os Heigai apareceram tão cedo? Mas Atsuki relembrou o breve momento que vislumbrara antes. Em sua mente surgiu a imagem daquela garota de cabelos verdes, parada com tamanha confiança e serenidade. A menos que ele estivesse enganado, aquela garota era Nozomi, cujo do arco original do anime, a heroína do arco da invasão Shinigami. A pesquisa científica exige precisão e paciência. É uma área altamente técnica com inúmeras limitações. Então, como Oku Yushima conseguiu causar uma perturbação tão grande décadas antes do previsto? Não fazia sentido. Talvez algo tenha forçado a acelerar sua pesquisa. Mas o quê? Segundo Aizen, Oku Yushima enviou alguém especificamente para encontrá-lo desta vez. Poderia haver alguma ligação entre os dois? Aizen estava envolvido? Será que eles estão conspirando juntos para tomar o lugar dele? Ao pensar nisso, Masatsuki inconscientemente assumiu a expressão de dor de um homem traído, tal como um protagonista trágico em um drama. Ele era um ator nato. Até Aizen o teria elogiado. Atuação de primeira linha. Mas no instante seguinte, ele descartou aquela ideia ridícula. Se Aizen realmente pretendesse derrubar seu reinado de terror, ele não teria compartilhado nenhuma dessas informações. Claramente as ações de Aizen mostraram que ele ainda era leal.
Mas Atsuki sentiu-se um pouco comovido. Ele decidiu imediatamente, daria um aumento ao seu tenente assim que ele voltasse. Não muito longe dali, a jovem que empunhava sua zanpakuto também olhou para Masatsuki Aozaki com curiosidade. Ela percebeu que ele e os outros haviam ficado ali observando o tempo todo. Eles não ajudaram a lidar com os Blanks, nem pareceram hostis a ela. Isso a deixou profundamente confusa. Em sua mente ela tentou avaliar as intenções deles, imaginando o que exatamente eles estavam planejando. No momento em que estava prestes a agir, ela percebeu de repente. Mas Atsuki Aozaki havia desaparecido de vista. Com os olhos arregalados, ela olhou rapidamente ao redor, sem conseguir localizá-lo em lugar nenhum. O desaparecimento repentino a deixou inquieta. Para onde ele tinha ido? Estaria planejando um ataque? Essa velocidade. Ela olhou freneticamente em todas as direções, tentando localizá-lo. E então ela sentiu um peso se instalar em sua cabeça. Era uma mão grande, repousando delicadamente sobre seus cabelos. Ao mesmo tempo, uma voz suave veio de cima de sua cabeça. Moça, espiar não é um bom hábito. Se você está curiosa a meu respeito, fique à vontade para dar uma olhada. Assustada, a garota desapareceu instantaneamente de onde estava e se virou para olhar para trás. Ele apareceu atrás dela num piscar de olhos, tocou sua cabeça e ela nem percebeu. Se ele conseguia tocar na cabeça dela com tanta facilidade, não poderia cortá-la com a mesma facilidade? Só esse pensamento já a deixou tensa. Quem diabos é você? Ela lançou um olhar fulminante para Masatsuki Aozaki. Embora ele exibisse um sorriso educado, seus olhos irradiavam uma pressão intensa enquanto a encarava diretamente. Mas Atsuki, como nobre e refinado, balançou a cabeça suavemente e esboçou um sorriso leve e encantador. Eu, apenas um capitão comandante de passagem do Gotei 13. É melhor você se lembrar disso. Que tipo de absurdo é esse? Por que eu deveria me lembrar de uma coisa dessas? Com apenas essa frase, ela já sabia. Aquele homem era problema. Quanto mais longe dele, melhor. Porque eu vim para salvar sua vida, moça. Mas Atsuki falava com o tom descontraído de um irmão mais velho que tenta convencer uma menina pequena com doces. A garota fez uma careta. Você fala como se eu estivesse morrendo ou algo assim. Eu não preciso ser salvo. Mas eu já vi, respondeu Masatsuki, assentindo com a cabeça. Ele não estava mentindo. Ele realmente tinha visto aquilo, só que não neste mundo. Você viu? O quê? Você acha que é algum tipo de Deus? Para mim, isso soa mais como um adolescente delirante. Antes que ela pudesse terminar, Masatsuki fez um gesto com a mão, interrompendo-a. Talvez me chamar de Deus não seja totalmente errado. Embora, para ser honesto, eu mesmo não tenha certeza absoluta. Que monte de besteira, murmurou ela baixinho, claramente sem acreditar em uma palavra sequer. Mas Masatsuki não se importou. Ele apenas sorriu e continuou. Seu nome é Sena, não é? Sua expressão ficou congelada. Ela pareceu genuinamente surpresa, sem conseguir entender como ele sabia daquilo. Mas Atsuki continuou. Parece que tem uma bagunça de memórias na sua cabeça, não é? Como um novelo de fios emaranhados, você não consegue mais distinguir o que é real. Dessa vez, Sena ficou praticamente boquiaberto. Seus olhos se arregalaram em descrença. Mas Atsuki assentiu com satisfação e acrescentou. Você não tem passado. Você não sabe por que está aqui. Você tenta se lembrar, mas por mais que se esforce, simplesmente não consegue recordar o que realmente aconteceu. Como você sabe disso? A voz de Sena tremia ligeiramente. Ela nunca havia contado a ninguém sobre nada disso. Para ele saber o que se passava na mente dela, o que mais ele poderia ser senão um deus? Mas Atsuki deu uma risadinha suave. Eu te disse, não disse? Eu vi. Talvez eu seja mesmo um deus. Com isso, ele abriu os braços em direção às duas meninas. Sena hesitou. A menina de cabelos verdes em seus braços ainda dormia profundamente, sem se mexer nem um pouco. O olhar de Masatsuki suavizou-se. Sob a luz do luar, ele parecia irradiar uma luz suave, com os olhos cheios de calor e compaixão. Vamos lá. O grande irmão vai te ajudar. Sena piscou. Ela teve que admitir, o sorriso do capitão comandante era realmente caloroso, como o de um irmão mais velho e gentil da casa ao lado. Mas por algum motivo, algo nele ainda parecia um pouco estranho. Como exatamente vocês planejam nos ajudar? Mas Atsuki levantou um dedo e apontou para a menina adormecida em seus braços. Em primeiro lugar, vamos comprar roupas adequadas para ela. Não se preocupe, tenho muita experiência em vestir garotas. Posso praticamente me considerar um especialista. E com o quão fofa ela já é, você não precisa se preocupar com nada. Vou garantir que ela fique absolutamente deslumbrante. Os olhos de Sena se arregalaram em alarme. Esse cara, ele não podia ser nenhum velho tarado e assustador, podia. De jeito nenhum. Nem pense nisso. Mas Atsuki assentiu com a cabeça como se aceitasse a recusa dela, mas sua expressão permaneceu relaxada, sem qualquer indício de decepção. Ah, é? Então a resposta é não. Mas deixar vocês dois vagando por aí. Isso não é algo que eu possa ignorar. E como capitão comandante do Gotei 13, não posso simplesmente ignorar um assunto que pode afetar a segurança dos três mundos. Então, receio que terei que pedir a cooperação de ambos. Capítulo 448. Sob o olhar cauteloso de Sena, Masatsuki Aozaki aproximou-se em ritmo lento. Os dois flutuavam no ar, sem nada entre eles. Ela não fazia ideia do que Masatsuki estava planejando, mas seu instinto lhe dizia que aquele homem era um problema sério. Se não se livrasse dele agora, talvez nunca mais tivesse outra chance. Após pensar bem, ela tomou uma decisão rápida, agarrar a menina e fugir. O jeito como ele se movia tão lentamente, como se até mesmo caminhar ao lado dela fosse um esforço enorme, ela imaginou que se ele continuasse assim, não seria difícil despistá-lo com a sua própria velocidade. Girando em torno de si mesma, ela ativou o chumbo e disparou para frente, cruzando o céu diversas vezes. Num instante já havia percorrido vários quilômetros.
Ela deu um sorriso irônico para si mesma. Isso deve ser suficiente para perdê-lo de vista. Mas ao olhar para trás, confiante e presunçosa, seu sorriso vacilou. Sua testa se franziu levemente. Será que foi apenas imaginação dela? Porque a sensação era de que não só ela não havia se distanciado, como ele estava de alguma forma ainda mais perto do que antes. Ela concentrou o olhar, mas Atsuki Aozaki estava ali parado, a uma curta distância, sorrindo calmamente. Ele nem sequer se mexeu. Sena piscou, confusa. Ele está simplesmente parado ali? Será que desistiu porque achou que não conseguiria me alcançar de tão longe? Como é que alguém assim chega a ser capitão-comandante? O Gotei 13 não deve ser lá essas coisas. O pensamento a fez soltar uma risada irônica por dentro. Mesmo assim, ela não parou. Ela se esforçou ainda mais e disparou à frente, voando por mais alguns quilômetros no ar. Então ela olhou para trás novamente. Seu coração quase parou. Ele estava ainda mais perto agora. Sena sentiu um nó na garganta. Aquilo não era uma ilusão. Ele estava mesmo se aproximando, e ela não fazia ideia de como. O que a chocou ainda mais foi que toda vez que ela se virava para olhar, ele continuava na mesma posição, sorrindo, imóvel, mas sempre de alguma forma mais perto. Seu coração começou a acelerar. Por que ele não a estava perseguindo? Por que ele só se movia quando ela não estava olhando? Será que ele estava apenas brincando com ela? Ou será que ele tinha um motivo ainda mais aterrador? Quanto mais pensava nisso, mais inquieta ficava. Ela precisava agir. Ela se afastou dele novamente, mas desta vez era uma armadilha. No instante seguinte, ela se virou bruscamente na esperança de pegá-lo de surpresa. Mas o que ela viu a fez congelar no lugar. Mas Atsuki Aozaki estava ali mesmo, cara a cara com ela, a poucos centímetros de distância. E uma de suas mãos já repousava levemente sobre o ombro dela. Ela não conseguia se mexer. 2, 3, congelar. Parece que você perdeu, mocinha. Fim de jogo. Mas Atsuki Aozaki sorriu, um sorriso brilhante e alegre. Para a garota Shinigami, no entanto, parecia um sorriso diabólico vindo das profundezas do inferno. E Sena soltou um grito de terror que ecoou pelos céus, assustando pássaros e insetos próximos que fugiram em pânico. Seu rosto empalideceu como papel, os olhos arregalados de pânico e impotência. Ela estava completamente atordoada pelas ações de Masatsuki Aozaki, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Embora ele não parecesse ter a intenção de machucá-la, uma sensação sinistra a atormentava. Tudo o que ela podia fazer era rezar em silêncio, desejando segurança nos dias que viriam. Enquanto esses dois Shinigami brincalhões estavam absortos em suas travessuras, em outro reino intimamente ligado ao mundo dos vivos, uma bolha espacial dentro do Dangai, a passagem que liga os três mundos, um grupo de Shinigami formidáveis permanecia sentado em silêncio em uma sala, trocando olhares. As lâmpadas Kido emitiam um brilho suave, iluminando o ambiente e conferindo-lhe uma atmosfera pitoresca e solene. A decoração apresentava tons de madeira natural, com retratos de homens e mulheres adornando as paredes, todos vestidos com esplêndidas vestimentas aristocráticas. No centro pendia o retrato de um homem idoso com o rosto marcado pelo tempo, observando silenciosamente os procedimentos na sala de reuniões, como se testemunhasse os rumos da história. Apesar de terem sido expulsos da Seireitei, os presentes se apegavam aos costumes ancestrais, vestindo trajes antigos. Suas armaduras, primorosamente confeccionadas, ostentavam brasões familiares dourados, um testemunho de sua influência passada. Contando cuidadosamente, 6 Shinigami ocupavam a sala, o chefe da família e 5 vassalos. O assento mais estimado era ocupado por um homem de cabelos brancos e cicatrizes no rosto. Um homem com cabelos amarelos e verdes entrou lentamente. Era Kagerosa Inaba, um dos Seigai criados por Oku e Ushima. Procurando um lugar adequado na sala, ele bateu levemente na mesa e disse: "Devo dizer que é bastante difícil marcar uma reunião com os estimados membros da família Ryodoji." Como sócio dessa nobre casa, seu tom carregava um toque de impotência. Ele se lembrou do último encontro, quando deliberaram sobre quem enviar para recrutar Souzuki Aizen. Já haviam se passado mais de meio mês sem qualquer notícia dos três Seigai, nem sequer ocorrido qualquer reunião da aliança. Chega de conversa fiada. Vamos direto ao ponto. Ganryu-sama reservou um tempo precioso de sua agenda lotada para vê-la. Uma voz impaciente quebrou o silêncio, acompanhada pelo bater rítmico de dedos na mesa. Kagerosa Inaba virou-se para a origem do som, mas permaneceu imperturbável, evidentemente acostumado a tal comportamento. Jai-sama, com tão poucos membros restantes na família Ryodoji, que assuntos urgentes poderiam existir? Seu insolente! Como ousa insultar a família Ryodoji? Ganryu-sama, permita-me lidar com essa falta de respeito. Jai se levantou, sua estatura imponente fazendo o cômodo parecer apertado. Lentamente ergueu as duas lâminas em forma de crescente ao seu lado, seus gumes se chocando com um zumbido. Embora os vassalos se abstivessem de demonstrar desrespeito flagrante perante seu senhor, seus corações ardiam de raiva. Contudo, as palavras de Kagerosa Inaba não eram infundadas. Com apenas 6 membros restantes, havia poucos assuntos familiares a tratar. Essa dura realidade apenas alimentava sua frustração. Piadas podiam ser descartadas, mas a verdade feria profundamente, como uma lâmina afiada perfurando o coração. Chega! A glória da nossa família se desvaneceu. Passemos ao assunto principal. Ganryu Ryodoji inclinou-se ligeiramente para frente com um tom firme e sério. Seu olhar percorreu cada pessoa antes de se fixar em Kagerosa Inaba. Então, quanto à questão mais urgente, o tenente da primeira divisão concordou com a nossa proposta. As lâmpadas Kido iluminavam o cômodo intensamente, mas um silêncio pesado pairava no ar. Não era que a questão perturbasse esses sobreviventes. Seus pensamentos haviam se perdido, deixando-os aparentemente sem alma e mudos. Em vez de companheiros que compartilhavam a vida com seu senhor, eles se assemelhavam a servos ou armas de guerra. Esses vassalos aguardavam ordens diariamente, sem a iniciativa de ponderar sobre assuntos tão complexos.
Capítulo 449. Após um breve silêncio, percebendo que só podia contar consigo mesmo, Kagerosa Inaba não teve outra escolha senão bater na mesa novamente. Como ninguém respondeu, ele não conseguiu se conter e gritou. O chefe da família Ryodoji, Aizen-sama, recusou. Ganryu Ryodoji ergueu o olhar. Exteriormente manteve uma expressão serena, preservando a dignidade de um chefe de família, mas por dentro, não pôde deixar de se sentir desapontado. Se possível, é claro que ele queria restaurar a antiga glória do clã Ryodoji. Ainda assim, ele estava mentalmente preparado para o resultado trazido por Kagerosa Inaba. Afinal, sempre fora uma aposta arriscada. Aizen já ocupava uma posição elevada, gozava da profunda confiança do capitão-comandante e supervisionava praticamente todos os assuntos do Gotei 13. Por que alguém como ele arriscaria se aliar a um grupo de párias? Com essa esperança irrealista agora dissipada, eles não tiveram outra escolha senão manter o plano original. Destruir ambos os reinos e buscar vingança seria um caminho longo e árduo. Bem, já que o tenente não está interessado em nossa proposta, voltemos ao assunto anterior. Ganryu Ryodoji pigarreou enquanto falava. Usar o Shinenju para atrair os Blanks, absorver o Vale dos Gritos gerado por sua congregação e, em seguida, fazer com que os dois reinos conectados colapsem e colidam através desse mesmo vale. É isso mesmo? Kagerosa Inaba repetiu o plano anterior. Sua voz estava rouca, como duas pedras ásperas rangendo uma contra a outra, cada palavra soando dissonante ao ouvido. Isso mesmo. A conexão entre a bolha espacial e os dois reinos está quase completa. Só nos falta o Shinenju, disse a vassala sentada à direita de Ganryu, com uma voz ligeiramente aguda e feminina. Shinenju, depois de todo esse tempo, vocês ainda não encontraram? Qual o sentido de manter algum de vocês por perto? Inaba, que a princípio se mostrará educado, ficou cada vez mais agitado à medida que o assunto prosseguia, acabando por perder completamente a paciência. Desde que o plano de vingança começou, desde sondar o novo capitão-comandante até contatar Aizen em busca de cooperação. Ele lidou com tudo sozinho. Para que tudo isso acontecesse, ele chegou a sacrificar 4 preciosos Reigai, 4 forças de nível capitão Shinigami. Só de pensar nisso, seu coração sangrava. E os arrogantes tolos que o precederam não só deixaram de oferecer ajuda significativa, como também não conseguiram fazer a única coisa pela qual eram responsáveis. Que bando de lixo inútil! Se eles não tivessem os materiais necessários para seus experimentos, ele nem se daria ao trabalho de trabalhar com eles. Trabalhar com alguém como Aizen, alguém verdadeiramente inteligente, foi muito mais gratificante. Mas por que Aizen o rejeitou desta vez, se eles haviam trabalhado tão bem juntos antes? Se Aizen estivesse do lado dele, não haveria necessidade alguma de lidar com essas pessoas inúteis. A formação do Shinenju não é algo que possa ser apressado. Acabou de surgir, há menos de um dia, disse a vassala calmamente, encarando Kagerosa Inaba. Isso significa que já nasceu, não é? Kagerosa Inaba elevou subitamente a voz, abrindo a palma da mão. Vocês não querem fornecer a tecnologia para controlar os Blanks, então não posso fazer nada a respeito. Vocês terão que descobrir por conta própria. Após dizer isso, Kagerosa Inaba esboçou um sorriso frio. E os materiais deste mês também precisam ser entregues o mais rápido possível. Meus prejuízos com essas 2 operações foram muito grandes. Se a falta de materiais resultar em poder de combate insuficiente e o plano terminar em fracasso, não me culpem. Seu tom tornou-se ameaçador. Ao ouvir isso, a presença da vassala diminuiu imediatamente. Ela permaneceu em silêncio por um longo tempo, incapaz de proferir uma única palavra. Afinal, era verdade que pedir a Kagerosa Inaba para procurar o Shinenju seria inútil. E em comparação com o Gotei 13, a família Ryodoji realmente deixava muito a desejar em termos de força de combate. O exército Reigai, sob o comando de Kagerosa Inaba, era crucial para eles. Com a lógica e a realidade se impondo sobre eles, o grupo de funcionários gradualmente se calou. Após um longo silêncio, uma voz fria veio do assento à esquerda de Ganryu Ryodoji. Meu Kagerosa-sama, ouvi dizer que o novo capitão-comandante do Gotei 13 está insatisfeito com a nobreza há muito tempo. Há alguma maneira de convencê-lo? Todos se viraram para olhar. Os criados, que normalmente apenas obedeciam às ordens de cabeça baixa, agora trocavam olhares, aparentemente ponderando seriamente a ideia. Mas o silêncio foi logo quebrado por aplausos estridentes. Este vassalo do Ryodoji é verdadeiramente imaginativo. Kagerosa Inaba soltou uma risada zombeteira enquanto batia palmas, seu tom carregado de sarcasmo. Deixe-me pensar. Quantos anos se passaram desde então? Essa pessoa é atualmente tanto um nobre de alta patente da Seireitei quanto o capitão-comandante do Gotei 13, ocupando o ápice do poder na Seireitei. Se o cérebro dele estivesse danificado, talvez ele nos ajudasse a começar uma rebelião. Todos os presentes podiam ouvir claramente o tom de escárnio em sua voz. Mas, para nossa frustração, ninguém conseguiu apresentar uma refutação. Afinal, eles próprios já haviam sido nobres e compreendiam a enorme influência que a alta nobreza detinha, perdendo apenas para 5 grandes casas nobres. E o capitão-comandante do Gotei 13? Ele era o chefe da força militar mais poderosa da Seireitei, comandando o maior poder da Sociedade das Almas. Nessas circunstâncias, como poderiam eles ter qualquer fundamento para se manifestar contra isso? Neste momento, com grandes eventos se aproximando, não é hora para discussões ou ataques inúteis. Ganryu Ryodoji interrompeu decisivamente a crescente tensão. Ele sabia que se a situação se agravasse, alguns de seus capangas poderiam de fato atacar Kagerosa Inaba. A questão do Shinenju será tratada pela nossa família Ryodoji. No entanto, precisaremos do seu apoio Reigai para evitar quaisquer acidentes. Como desejar, Ganryu-sama. Eu providenciarei o Reigai. Kagerosa Inaba assentiu levemente com a cabeça em sinal de concordância. Na verdade, não havia uma estratégia melhor no momento.
Como sempre, aqueles que tentaram um plano tão grandioso não foram páreo para o poder da Sociedade das Almas. Em tal situação, os conflitos internos tiveram que ser deixados de lado. Somente trabalhando juntos eles teriam alguma chance. Contudo, não podemos depositar todas as nossas esperanças no Shinenju. Precisamos encontrar uma maneira de enfraquecer a Seireitei. O olhar de Ganryu Ryodoji tornou-se frio enquanto ele encarava o horizonte com um tom sério. Então ele se virou para Kagerosa Inaba e perguntou: Kagerosa Inaba, como está progredindo a infiltração de Seireitei? Tudo está indo bem. Já substituí 1/5 dos idiotas no Complexo Central 46, e esse número continua a crescer. Kagerosa Inaba respondeu com confiança. No entanto, ele acrescentou rapidamente: infelizmente a maioria deles ocupa cargos inferiores. Quanto maior o seu status, mais difícil é substituí-los. Tomar o lugar deles silenciosamente, sem levantar suspeitas, é um verdadeiro incômodo. Isso é esperado. Quanto mais alto o posto, mais eles temem a morte. É natural que haja dificuldades. Ganryu Ryodoji assentiu com a cabeça e continuou: mas a operação precisa continuar. Só quando controlarmos 1/3 das cadeiras é que teremos voz nas decisões do Complexo Central 46. Diante disso, Kagerosa Inaba ficou em silêncio por um momento antes de finalmente falar. Quanto a isso, precisarei de mais tempo. Capítulo 450. O Complexo Central 46 ocupava uma posição de destaque dentro da Seireitei. Dos juízes aos sábios, nenhum deles era simples, e substituí-los discretamente não era tarefa fácil. Ele não era Souzuki Aizen. Ele não podia tratar a Central 46 como se fosse seu quintal particular. Mas por outro lado, seu objetivo nunca fora governar a Seireitei, e tentar controlá-la dessa forma era irrealista de qualquer maneira. Mesmo uma influência mínima nas decisões do Conselho Central dos 46 seria suficiente para causar sérios problemas ao Gotei 13. E agora que a oportunidade estava bem diante dele, ele tinha que dar outra mordida nessas pessoas. Kagerosa Inaba olhou para o chefe da família e assentiu com a cabeça. É possível, mas você precisará me dar mais materiais. Estou ficando sem o que preciso para fazer o Reigai. Ganryu Ryodoji concordou com o pedido sem hesitar. E assim, sem mais nem menos, as duas propostas foram felizmente aprovadas. Sem esperar que Ganryu encerrasse formalmente a reunião, Kagerosa Inaba levantou-se e saiu. Ele caminhava rapidamente, com a mente absorta em complexos experimentos científicos. Apesar de se dirigir constantemente ao chefe do clã com honoríficos como Sama, o relacionamento entre eles era tecnicamente uma parceria. Ele não precisava obedecer a todas as ordens de Ryodoji. Kagerosa Sama, por favor, aguarde um momento. Assim que ele saiu da sala de reuniões, a serva que estava sentada ao lado de Ganryu o chamou. Ele se virou visivelmente irritado. Ele franziu a testa. O que é? Se bem me lembro, Kagerosa Sama também está procurando algo, não é? Disse a vassala com um sorriso. A família Ryodoji não pode oferecer nenhuma ajuda real quando importa, mas com certeza fica de olho em seus aliados. O que eu faço não tem nada a ver com você. O tom de Kagerosa Inaba transbordava desdém. Ele cruzou os braços, encarando-a friamente. Nada demais. Eu só queria dizer que nós, da família Ryodoji, também podemos ajudá-lo a encontrar o que procura, Kagerosa Sama. A vassala colocou as mãos cruzadas sobre o abdômen. Seu tom gradualmente tornou-se sério. Como aliados é nosso dever, não é? Ela fixou seu olhar penetrante em Kagerosa Inaba, como se pudesse ler seus pensamentos. Kagerosa não disse nada, mas virou ligeiramente a cabeça, vislumbrando Ganryu Ryodoji dentro da sala. O jovem chefe da família Ryodoji estava sentado em silêncio, observando sem dizer uma palavra. Seus olhos eram frios e profundos, completamente indecifráveis. Eram todos intrigantes. A falta de confiança era natural. A cooperação entre eles estava intrinsecamente ligada a interesses pessoais e disputas de poder. Kagerosa não sabia o que os outros estavam planejando, mas ele próprio estava constantemente calculando como tirar o máximo proveito disso. Então, deixo isso com você. Meu Reigai será entregue amanhã. Ele falou de repente, dando especial ênfase à segunda metade da frase. Havia um tom de ameaça em sua voz, um aviso tácito à família Ryodoji para que não quebrassem sua promessa levianamente. Muito bem, então contaremos com você, Kagerosa Sama. Por favor, aguarde em seu laboratório por nossas boas notícias. A serva agiu como se não tivesse notado a mudança no tom dele. Ela permaneceu educada e firme. Ela sorriu ao responder, como se tudo estivesse correndo exatamente como planejado. Mas Kagerosa sabia muito bem disso. Os objetivos da família Ryodoji não se alinhavam completamente com seus. Ele buscava vingança contra Seireitei pela injustiça que lhe haviam cometido. A família Ryodoji também desejava vingança, mas estava disposta a destruir ambos os reinos para alcançá-la. Essa diferença tornou a parceria delicada, com a suspeita e a cautela aumentando cada vez mais de ambos os lados. Num relacionamento atolado em intrigas e jogos de poder, ninguém conseguia prever como as coisas terminariam. Kagerosa Inaba estreitou os olhos. Destruir ambos os reinos não era seu objetivo por enquanto, mas não era hora de romper relações. Entendo. Aquelas coisas brancas estavam me observando, não é? Por favor, nos perdoe. É também para sua segurança. A voz da vassala se perdeu nas sombras, seu tom etéreo pairando no ar. Mas Atsuki Aozaki passeava tranquilamente pela sala bem iluminada. Devido ao seu encontro com as duas garotas ligadas ao destino do mundo, seu retorno à Sociedade das Almas foi adiado mais uma vez. Essa era sua caminhada habitual após as refeições. Ele havia ficado ali por tanto tempo que até mesmo a garota deitada na cama provavelmente já havia se acostumado inconscientemente com seu cheiro. Os longos e belos cílios da garota tremeram levemente enquanto seus olhos se abriam lentamente, atordoados. O que apareceu diante dela não foi um laboratório escuro ou um fluido nutritivo borbulhante, mas sim um teto desconhecido. Onde estou?
Ela piscou repetidamente, como se ainda não estivesse acostumada à luz solar ofuscante que entrava pela janela. Você está comigo, então não há nada com que se preocupar. Mas Atsuki Aozaki acariciou suavemente seus cabelos. Verdadeiramente adorável. Com uma satisfação descarada, Masatsuki curvou os lábios num sorriso e sentou-se ao lado da cama, que estava levemente perfumada com a fragrância da garota, para descansar um pouco. Assim que a figura do homem ficou nítida, a menina empalideceu subitamente de medo e se endireitou num pulo. Como um coelho assustado, ela recuou para um canto, agarrando o peito com uma mão e puxando o cobertor com a outra para se cobrir. Espere não. Ela ficou paralisada por um instante, depois de repente percebeu algo. Levantando levemente o cobertor, ela espiou o próprio corpo. Felizmente ela ainda estava vestida, e nada mais parecia fora do lugar. O uniforme do ensino fundamental da Masaki. Meu favorito. Infelizmente ela não pode mais usá-lo, mas fica muito bem em você. Você está linda nele. Mas Atsuki assentiu com a cabeça, oferecendo seu elogio sincero. Ao ouvir isso, a garota soltou um suspiro de alívio. Então são as roupas do Masaki? Então sua expressão congelou. Espere um segundo. Quem diabos é Masaki? E este homem? Esse uniforme? Não foi aquela garota chamada Masaki que colocou nela? Não tem como ter sido esse cara que a vestiu, né? Olhando para o uniforme escolar que vestia, seus pensamentos mergulharam no caos. Por mais que tentasse, não conseguia se acalmar. Isso mesmo. Eu troquei suas roupas. Não se preocupe, ninguém mais te viu. Como se lesse seus pensamentos, mas Atsuki Aozaki ofereceu um sorriso tranquilizador. Idiota, como isso pode ser reconfortante? Os olhos de Nozomi Kujo se arregalaram. Ela ficou sem palavras diante de tamanha falta de vergonha. Mas logo sua raiva deu lugar à surpresa. Seria aquilo, um Shirakusho e um Auri? Será que esse homem é um capitão do Gotei 13? Não tire conclusões precipitadas. Ele pode ser apenas um impostor criado por Kagerosa Inaba. Vendo-a permanecer em silêncio, Masatsuki pegou uma tigela da mesa e levou uma colherada de comida colorida até os lábios dela. Você deve estar com fome. Aqui está a mingau arco-íris, uma receita nova que acabei de aprender. Super nutritivo e incrivelmente saboroso. O aroma atingiu suas narinas. Ela se contraiu levemente e seu estômago emitiu um suave borbulhar. Uma mordida provavelmente não faria mal. E se ele quisesse machucá-la, não teria esperado até agora. Com uma atitude de vamos experimentar, ela cedeu e deu uma pequena mordida, apenas para descobrir que ele não estava mentindo. E ai, você, que diabos é essa coisa que você me deu para comer? Eu já te disse, é mingau arco-íris. Não é uma delícia? Mas Atsuki Aozaki perguntou enquanto pegava um pedaço de tecido solto, observando o uniforme da garota se desfazer como pétalas espalhadas pelo vento. A menina agarrou a colcha com uma das mãos e apontou para ele com a outra, gritando. Tem um gosto bom, com certeza, mas você não disse que faria isso. Isso fez com que as roupas dela explodissem. Que tipo de prato indecente era esse? Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!